Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. O Judiciário em Evidência vai mostrar o papel da certidão de nascimento na vida de todos nós. É por meio desse documento que a gente garante o verdadeiro exercício da cidadania. Isso significa cobrar os nossos direitos e cumprir as nossas obrigações. Conheça a história do Samuel. Durante 13 anos, ele foi invisível aos olhos do Estado. Mas hoje, o adolescente comemora a conquista da certidão. Nossa reportagem explica o funcionamento da emissão dentro de uma maternidade pública em Fortaleza. A Maria Isis já saiu registrada pelo cartório. Saiba também como é feita a troca de nome nas situações de constrangimentos e por questões de gênero. E ainda, os projetos do Tribunal de Justiça do Ceará para garantir o nome do pai na certidão de nascimento e erradicar o subregistro. Uma triste realidade enfrentada por milhões de pessoas em todo o país. O IBGE estimava que em 2015, mais de 3 milhões e 300 mil brasileiros não tinham ou não sabiam se tinham a certidão de nascimento. O número representava 1,6% da população. Os dados mais recentes são de 2019 e, segundo as estatísticas, mais de 60 mil crianças nasceram naquele ano, mas não foram registradas até o primeiro trimestre de 2020. Felizmente, o Samuel Elionai Silva Maia deixou de fazer parte desse grupo. Veja como o estudante comemora a certidão de nascimento e os planos para um futuro bem melhor. O menino que hoje sorri com facilidade nem sempre conseguiu demonstrar toda essa alegria, principalmente quando não podia ter acesso a direitos básicos de todo cidadão. Eu me lembro que uma vez eu tenho uma alergia, né? Eu não posso comer corante, essas coisas. Eu pegava uma teia e ficava me coçando. Ficava todo ferido e a minha mãe chorava, porque não tinha como levar para o médico, enquanto que eu não tinha nada de registro, né? E isso era um sufoco para mim, era muito difícil. E a minha mãe não sabia o que fazer. Samuel Elionai Silva Maia sempre teve nome e sobrenome para amigos e familiares, mas para o resto da sociedade ele era considerado invisível, porque não tinha nenhuma documentação. Eu era considerado invisível, né? Que eu não podia ir para qualquer canto, só podia ficar em casa porque não tinha condições, né? Não tinha um documento. Tudo só para familiares, mas assim, gente de fora ninguém me conhecia, né? Ninguém sabia quem era o Samuel. Situação parecida com a de milhões de brasileiros que não possuem a certidão de nascimento. Segundo o IBGE, 2,11% das crianças nascidas no Brasil em 2019 não foram registradas. No Ceará, o número chegou a 2,98%. É a estimativa mais recente sobre o subregistro, que é quando a criança não é registrada até o primeiro trimestre do ano seguinte ao ano de nascimento. O Poder Judiciário, precisamente a Corregedoria Geral de Justiça, tem uma importância muito grande nesse papel, né? O CNJ também tem incentivado as corregedorias estaduais trabalharem nesse sentido e dispor de normas através de provimentos determinando a regularização dessas questões. No estado do Ceará, o último levantamento que foi feito, 3% da população cearense, se nós levarmos em consideração 9 milhões e alguma coisa, quase 10 milhões, dá um percentual bem alto, não teria o registro civil. O registro de nascimento para o ser humano é a base, ele é basilar. Dali ele inicia toda a sua vida civil, né? Dali os seus pais terão direitos a programas sociais, e dali vai surgir um cidadão, né, com direitos, com deveres, e a partir dali ele vai ser um eleitor, ele vai ter a sua profissão, ele vai tirar a sua carteira de identidade, que a gente chama a sua cédula de identidade civil, ele vai poder casar, ele vai poder fazer negócios, então é a base de tudo. Cheguei recém-nascido, pequenininho, na casa da minha mãe, e tudo, eu não me lembro quando foi, eu era muito pequeno. Cheguei no pano enrolado. Samuel era uma pessoa comum, né? Ninguém sabia que era Samuel por causa do registro e eu passava muito sufoco por isso. E que sufoco! Samuel conta que teve a ajuda de várias pessoas durante as diversas etapas da vida dele. Deus colocou anjos na vida da minha mãe para poder me ajudar. Minha mãe conseguiu conversar com amigos, né? Que sabiam como conseguir tudo o registro, conversou com o meu diretor Alex, né, com o PCA, que era uma instituição de criança, né, aí depois eu consegui estudar, fazer cursos, mas tudo com o processo disso, né,
porque não tinha como fazer e tudo. Na tentativa de solucionar a situação, Samuel chegou até a escrever uma carta. Você que está assistindo a essa história, imagina para quem ela estava endereçada? Papai Noel. Papai Noel eu escrevi. 2 presentes, né? Queria ter o registro e a bicicleta, mas o principal era o registro. Aí eu não sabia escrever direito, a minha mãe estava do meu lado, aí me ajudou a escrever tudo direitinho. Samuel conta que durante muitos anos a família buscou orientações para entrar com o processo de adoção. Enquanto isso, a criança vivia cheia de sonhos. Um deles era a certidão de nascimento. Era o meu maior sonho de vários, né? Eu queria ser policial, jogador de futebol, tudo, né? Mas esse foi o maior sonho, ter o registro. Poder ser uma pessoa, né? Nesse mundo e tudo. Porque as escolinhas precisam, né? De certidão de nascimento, isso tudo. Eu ficava meio triste, às vezes eu chorava, porque eu via os meus amigos indo, né? E aí, Samuel, bora? Mas eu tinha vergonha de falar que eu não tinha registro, porque isso me afetava muito. Né? E eu ficava no meu quarto, no cantinho, chorando. Mas esse era o meu maior sonho, ser jogador de futebol. Vi os jogadores na televisão, né? Conquistando tudo, e eu queria dar uma vida melhor para minha mãe. E graças a Deus, estou aí vivendo isso. E se Deus quiser, eu vou dar orgulho para minha mãe e tudo. Depois de alguns anos e obstáculos, os pais do garoto conseguiram dar entrada no processo de adoção. Em 2020, não foi o Papai Noel que trouxe a boa notícia, mas o tão sonhado presente chegou. A sentença definitiva de adoção vem acompanhada da decisão para fazer o registro civil no cartório e a emissão da certidão de nascimento, que fica com o cidadão e permite a retirada dos outros documentos. Então, existem procedimentos, existe normativa da Corregedoria Geral de Justiça atuando nesse sentido, para que nós consigamos erradicar essa questão do déficit de pessoas registradas no estado do Ceará. E a importância do Poder Judiciário com humanização, isso é uma forma de humanizar, né? Da pessoa poder ingressar na sociedade civil brasileira, que é o primeiro ato a ser feito, é o registro civil, para ter todos os outros documentos. Passei muitas horas lá conversando com a juíza e tudo, mas deu certo, ela conseguiu tirar o papel para poder. Depois disso, que a juíza deu o papel, eu consegui, né? Tirar a documentação e tudo. E para que se registrasse, quer dizer, tem toda uma cadeia registral que precisa ser obedecida. Então, nas varas de registros, a gente já acumulava essa função, mesmo judicial, e também na parte administrativa, que a gente também monitorava junto às serventias e fazendo a orientação caso a caso. Tirei o certidão de nascimento, né, o registro, tirei a carteirinha de estudante, né, e a carteirinha para poder tirar consulta. E eu estou feliz, né, por isso. E graças a Deus eu consegui tirar o registro depois de muito tempo, nesse ano de pandemia, e graças a Deus estou aqui, né. Tem uma família que me apoia, né, tem uma mãe que me ama muito. Posso viver sonhos de muitos, né, que estão vindo por aí. E quantos sonhos! Agora o Samuel pode tudo, menos deixar de sonhar. E com a força que ele tem, terá ainda mais conquistas pela frente. Hoje em dia eu posso ser tudo, posso ser jogador de futebol, policial, até que ser até o Neymar, né? Hoje em dia com documento. Só isso? Só isso. A certidão deve ser emitida nos primeiros dias após o nascimento da criança. Saiba agora como funciona o sistema que interliga maternidades e cartórios no Ceará. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou assistente social hoje aqui no bloco. E aí eu queria te passar umas orientações, né? A questão do registro do teu bebê, tá bom, Iracilda? O pai ainda vai comparecer para poder registrar. E eu acho bem interessante esse registro chegar até o hospital, porque antes da minha gestação a gente foi para... Saiu e fez fora. Teve uma certa burocracia, né? E já sair com o registro é uma segurança para você e para o bebê, né? Aqui no hospital, né? Para as outras pacientes também, né? Tem o cartório que funciona no horário de 8 às 11 e de 13 às 16. E vocês podem se encaminhar, né? De forma por ordem, né? Com a documentação em mãos, o pai e mãe presente. E aí o seu bebê já sai com o registro, tá certo? É importante que seja feito enquanto a mãe está internada aqui no hospital. O bebê já tem nome? Tem. Yara Regina. Todos os dias, no Hospital Geral Dr. César Caos, é assim. A equipe de assistentes sociais conversa com as gestantes e mulheres após o parto sobre a facilidade de tirar a certidão do recém-nascido já na unidade de saúde.
A orientação ela é feita desde o momento da admissão da gestante na sala de parto, onde já é verificado pela equipe de assistentes sociais se ela tem toda a documentação civil necessária para o registro de nascimento. Então, essa busca para que a gente possa facilitar o acesso desses pais à unidade e sair daqui com o registro de nascimento é uma prioridade de orientação social, sim. A unidade interligada de registro civil foi implantada aqui no Hospital César Carlos desde 2008 e desde então mais de 24 mil certidões já foram emitidas. Em 2011, quando houve a Política Nacional de Erradicação do Subregistro Civil, junto com a Corregedoria, teve todo um processo com todos os hospitais, né, do Estado, para estar formando realmente as unidades interligadas de registro civil. E aí nós também já entramos nesse contexto. E hoje nós somos uma unidade interligada de registro civil, atualmente trabalhando potencialmente com 2 cartórios, que é o Gereissati e o João de Deus. Os 2 cartórios fazem um revezamento na unidade de saúde em dias úteis para garantir o reconhecimento do bebê como cidadão. A oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais explica que essa integração dos hospitais com os cartórios diminui muito a invisibilidade. Nós viemos de manhã e o outro cartório à tarde. E aí a gente se reveza. Na outra semana um vem de manhã e o outro vem de tarde. São os 2 expedientes. Com certeza dá resultado, porque eles saindo já registrados, não tem o problema de deixar para depois. Eu acho isso fantástico. Muito, com certeza. E quando o nascimento acontece em feriados e finais de semana? Eles são orientados. Se eles receberem alta nesse período, eles vão procurar, de fato, uma unidade de cartório externamente, mas se o bebê permanecer internado com a gente, eles podem vir sim fazer o registro conforme os horários de funcionamento do cartório. O serviço é gratuito. Já a segunda via da certidão também é disponibilizada gratuitamente para as pessoas de baixa renda, por meio de uma declaração de pobreza feita pela pessoa interessada. E olha só, desde 2017, toda criança que nasce aqui no Hospital César Carlos já sai com CPF na certidão de nascimento. O registro fica no livro para quando ele precisar de outra via, está lá no arquivo do cartório. Ele já sai com a certidão dele toda pronta, com CPF e tudo. Desde 2017, a certidão de nascimento ficou alinhado com a emissão do CPF. Então, as unidades interligadas, elas são ligadas no sistema da Receita Federal e na hora da impressão já sai o número do CPF. Importante que também os pais tenham o CPF, porque se um dos pais não tiver ou nenhum dos 2 tiver, impacta também na emissão do CPF e do registro do bebê. O pai ou a mãe não vai ter nenhum trabalho e antes nós teríamos que ir no Correio ou na Receita Federal. Não, o próprio cartório civil está autorizado a fazer isso. Existe um provimento do CNJ que regulamentou isso aí, e logo em seguida a Corregedoria Geral de Justiça, como já falei, o nome do desembargador Darival Bezerra Primo, publicou esse provimento autorizando e gratuitamente. Por dia, na unidade César Carlos, há emissão de aproximadamente 10 certidões. O procedimento é simples, rápido e traz praticidade para as famílias. Com poucas horas de nascida, Maria Isis já virou cidadã. Ela foi registrada pela mãe, que comemora a facilidade e os direitos que a filha tem. Maria Isis Melo da Silva Bernardes. Já é um serzinho, né, que já tá no mundo. Já tem até o certidãozinho, um CPF e tudo. E para ter essa agilidade na emissão, a coordenadora do Serviço Social do Hospital César Carlos explica quais os documentos necessários para retirar a certidão. Quando o casal é casado civilmente, né, a mãe pode registrar sozinha com a apresentação da identidade e da certidão de casamento. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria do perfil do Hospital César Carlos. A maioria tem união estável, realmente precisa a presença do genitor para estar registrando no nome do casal, certo? E quando é menor de 16 anos, eles precisam estar aqui com a presença de um dos responsáveis, ou o pai, ou a mãe, ou quem tem a tutela desse menor, para que também possa estar assinando o registro civil do bebê em conjunto com a menor e o genitor. Esse é o caso do pequeno Ângelo Lorenzo, filho do José Laison, de 19 anos. O pai conta para a nossa equipe que gostou dessa praticidade, mas que ia ter que esperar um pouquinho. Nós estamos esperando que a minha esposa é de menor, aí estou esperando os pais dela vir para nós poder já sair daqui já registrado. Acho importante porque já não precisa ir no cartório, já sair daqui já com o registro.
Dada a importância do registro civil de nascimento, isso é uma coisa que tem que ser muito capilarizada, tem que ir lá para o foco, tem que chegar lá onde, no início, na gestação, né? A mãezinha vai lá, vai para o posto de saúde, lá no posto de saúde já começa a captar. Você tem um registro de nascimento? Você tem uma carteira de identidade? Se não, já começar dali, já fazer aquilo. Por quê? Porque aí já na maternidade já existe a opção, já existe a possibilidade, na própria maternidade, a criança já sair registrada. Isso é uma meta nossa. A gente tem alcançado, né, uma melhor qualidade dos números de crianças que saem registradas da maternidade. A gente já percebe muito isso nesse movimento, diferente de há 10 anos atrás. É um movimento para que esse bebê saia daqui com o seu direito de cidadania garantido. Ele já saia daqui, de fato, existindo. É importante lembrar que, em alguns casos, o prazo para emissão de certidão de nascimento é de até 15 dias após o nascimento da criança. Para os pais que residem a mais de 30 quilômetros do cartório, esse período é estendido para até 3 meses. Mas o direito de virar cidadão e de ter a certidão de nascimento é garantido em qualquer idade. Basta a declaração de nascido vivo e o documento de identificação dos pais. É uma grande rede, né? As prefeituras têm que estar envolvidas, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os agentes de saúde são importantíssimos nessa situação, nessa seara que já identifica quando está grávida, uma pessoa, e mesmo assim, não precisa ser só a pessoa que está grávida. Na casa onde chegar, perguntar se todos têm registro de nascimento, isso é importantíssimo. Segundo o portal da Transparência do Registro Civil, da ARPE, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, das mais de 740 mil crianças nascidas em 2022, mais de 50 mil foram registradas sem o nome do pai em todo o Brasil. No Ceará, ocorreram mais de 2.300 registros sem o nome do pai, de um total de mais de 31 mil nascimentos. O espaço que ficou em branco na certidão de nascimento da Larissa Moreira até os 18 anos de idade já não existe mais. Isso porque, em 2013, ela resolveu participar do programa Pai Presente na comarca de Canidé, no interior do Ceará, para fazer valer o direito de ter o nome do pai no documento. Quando isso aconteceu, quando ele fez lá a assinatura, participou e tudo, para mim foi também uma surpresa, porque eu jamais imaginaria que um dia iria acontecer aquele momento. Eu frente a frente com meu pai e ele assinando o meu documento. E eu me senti assim, de uma hora para outra, muito feliz. E assim, meu Deus, agora eu tenho, por direito, o nome do meu pai no meu RG, entendeu? Ali estou identificada com o nome do pai e da mãe. Além da Larissa, o programa Pai Presente já beneficiou mais de 6 mil pessoas no Ceará. A ação foi criada em 2010 pela Corregedoria Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça cearense aderiu ao projeto em 2012. A coordenação estadual cabe à Corregedoria Geral da Justiça do Ceará. Somando todos os casos, em 2022, o Brasil registrou mais de 8 mil reconhecimentos de paternidade, sendo 281 deles no Ceará. Para Larissa, representou não somente a concretização de um direito, mas a realização de um sonho. Quando minha mãe me falou, olha, seu pai é essa pessoa e tudo, e a gente não pode ter um contato, porque o que aconteceu entre a gente foi num momento, assim, diferente de famílias e tudo, então você nunca vai conseguir chegar próximo, sabe? E eu tentei fazer essa busca, eu ainda cheguei aí no Conselho Tutelar para poder saber o que eu poderia fazer. Eu era uma adolescente, mas eu queria mesmo assim ter uma explicação. E aí foi quando eu fui atendida por um dos funcionários, ele falou assim, olha filha, é difícil hoje a gente ver uma filha querendo saber notícias de um pai para ter o nome no seu registro de nascimento, porque geralmente os pais fogem, não querem assumir, ou então isso também vem da parte da mãe, não quer dizer quem é o seu pai, então assim, é muito legal você ter vindo atrás, porém é uma coisa muito difícil. E isso antes do projeto, né? Porque depois do projeto foi possível. Tanto eu ter acesso à minha família, ao meu pai, como também outras famílias. Eu tive uma sorte, porque até então eu não sabia do projeto.
Mas, assim, eu acredito que quando você tem no seu coração ali a intuição de que você tem que saber sua história, você tem que entender de onde você vem, quais suas origens, você deve buscar. Eu tive uma chance, eu tive uma oportunidade, mas se não fosse isso, talvez eu não teria corrido atrás, né, sozinha. O que me motivou foi justamente tanto a minha história, quanto todas as histórias que passaram pelo projeto lá de Canindé, Pai Presente, que surgiu lá, né, pela primeira vez. E foi aquilo ali que me motivou. Cara, eu tenho que estudar a história. E jornalismo é isso. Jornalismo é contar histórias, é lapidar aquela situação que você vai pegar ali e transformar em algo que as pessoas vão ver com outros olhos. E aí eu me motivei e disse, cara, minha história é boa. Então, eu vou começar a escrever minha história também no jornalismo. O Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, reforça o papel do judiciário na conscientização social e afetiva do programa Pai Presente. E sempre eu friso a importância do judiciário, está sempre atuando nessas questões. E o Pai Presente nós estamos tentando chegar ao conhecimento do pai e mãe, uma responsabilidade maior do que eles acham que tem sobre cada filho. Não é só pôr no mundo, não é só chegar a ter o filho e só dar, por exemplo, também a certidão de nascimento, né? Isso aí é responsabilidade até o final da vida. É orientação, é cultural, de todos os aspectos. E a Corregedoria tenta fazer um trabalho social e humanista, que é a bandeira da nossa presidente do tribunal, fazer justiça com humanização. Se a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento pode gerar algum tipo de desconforto, imagina os prejuízos que a falta do documento pode causar na vida de uma pessoa. Foi pensando nisso que o Tribunal de Justiça do Ceará desenvolveu iniciativas para erradicar o subregistro. A nossa intenção, na verdade, é tentar zerar esse déficit de 3%. Não é fácil, mas temos avançado já bastante. Os juízes das zonas, das unidades judiciárias do Estado, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, eles são juízes corregedores permanentes de cada localidade. Então, eles obedecem regramentos não só do Conselho Nacional de Justiça, como da Corregedoria. E a Corregedoria edita provimentos, orientando como deve ser feito para o pai ou a mãe ou a própria pessoa de maior de idade já e não tem um registro civil. Ele pode ir atrás e ir no cartório e solicitar. Assim que eu ingressei na Corregedoria, eu pedi para implantar o Fale com o Corregedor, né? Então, nós respondemos todas as perguntas em 48 horas, né? E é muito importante que está nos ouvindo para, se tiverem dúvida de qualquer questão de registro civil, qualquer questão de registro imobiliário, qualquer questão de RTD, qualquer questão de tabelionato público, entre no site da Corregedoria e pergunte ao Fale com o Corregedor. Por mais simples que seja a pergunta, nós responderemos. Nenhuma pergunta deixa de ter importância para a gente. E o que eu tenho para lhe dizer com relação ao registro civil é que, se eu não tivesse meu registro de nascimento, eu não estaria aqui como corregedor, né? Eu não teria ingressado numa universidade, me formado em Direito. Ou seja, para tudo eu preciso do meu registro civil. É participar da sociedade como um todo, né? Se você não se resiste, você fica excluído dessa sociedade. E é ruim você ser excluído. O presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais no Ceará, Vitor Moraes, destaca alguns motivos que podem ocasionar o subregistro. A grande maioria dos brasileiros estão registrados e nós temos aqui problemas pontuais que tiveram um pequeno crescimento por conta da pandemia. Algumas pessoas não saíram de casa, optaram por não registrar. A gente até agora já pede o pessoal que retome, volte. Mas, infelizmente, algumas questões pontuais, principalmente relacionadas à pandemia, algum caso também de desleixo, que a gente pede aos pais que conscientizem dessa importância de ter esse documento do seu filho. E alguns casos também pontuais, às vezes uma mãe que não quer registrar, pois ainda não é casado, o pai não pode fazer o registro sozinha, e às vezes aguarda o pai, às vezes o pai ou está em viagem, alguns casos de pais presos, e isso gera alguma dificuldade, mas a gente pede que tenta facilitar ao máximo, pede que sempre possível, ou na primeira oportunidade, compareça ao cartório de registro mais próximo da sua residência para fazer o registro. É um documento importantíssimo para o seu filho e para todo o país.
A Justiça também tem participação fundamental na mudança de nome na certidão de nascimento. A desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, que trabalhou durante 16 anos na 2ª Vara de Registros Públicos de Fortaleza, explica em quais casos podem ser feitas alterações. Existem 2 possibilidades. Primeiro, a retificação. O que é retificar? É corrigir. Você vai corrigir o seu nome porque o seu nome está ou com a grafia errada, ou está errado de uma forma que no documento do seu pai tinha o sobrenome errado. Isso a gente retifica. Existe a alteração. O que é alteração? Às vezes você tem um nome pelo qual você é reconhecido a sua vida inteira e pelo qual você se identifica, mas não é o seu nome, digamos, de registro. E também alterações, porque às vezes a pessoa, primeiro, é socialmente reconhecida, às vezes nem é durante toda a vida, às vezes tem um nome muito constrangedor. E aquele nome, eu aprendi muito a respeitar a subjetividade do nome. Somos conhecidos pelo nosso nome. Ele é uma das ferramentas que torna cada um de nós único, singular entre tantas outras pessoas. Mas o seu significado vai muito além disso. Não basta apenas nos identificar na sociedade. Ele também deve representar como nos identificamos individualmente. A Penélope Raica Santos, mulher transexual e moradora do município de Marco, no interior do estado, alterou o nome por questões de identidade de gênero. Eu comecei a me vestir como mulher em 2017. Eu não me achava confortável em vestido de mulher chamada de Pedro. Até que saiu o meu nome oficial. Eu estou me sentindo super bem, confortável, melhor ainda agora. As pessoas me chamando de Penélope, todo mundo sabe agora. E é uma vitória para mim e para todas que queiram fazer o mesmo que eu, né? E o Judiciário em Evidência termina aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos e ative as notificações para receber novos conteúdos. Obrigado pela atenção e até mais.